Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. Voltamos com o Campeonato Brasileiro, data FIFA finalmente terminou, infelizmente com derrota da seleção brasileira, mas isso é assunto para outro vídeo. Estou aqui para falar hoje do Campeonato Brasileiro, que está na sua reta final. Faltam 11 rodadas para a grande maioria e temos várias partidas hoje muito emocionantes. Uma delas, clássico no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo, às 19h30. Jogaço no tapetinho, tem tudo para ser uma partida memorável. Embora o Flamengo não seja mais líder do campeonato, ele buscará uma vitória para continuar a perseguição ao líder Palmeiras, que também entra em campo, só que jogando em casa, contra o Red Bull Bragantino. Tem tudo para o Palmeiras pontuar nesse jogo, então o Flamengo terá a obrigação de vencer o Botafogo. Já a fala tanto do Felipe Luiz quanto a do Abel Ferreira é que o Campeonato Brasileiro está muito longe do fim. Claro, ninguém quer cravar e bancar uma taça antecipada. Com isso, os técnicos são muito cautelosos em dizer que o campeonato está em aberto. Mesmo que o Palmeiras esteja na frente, poderia ser o Flamengo e nada mudaria. Lembrando que ainda teremos o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras no próximo domingo. Jogaço no Maracanã e as organizadas já estão fazendo um ensaio técnico, meu parceiro. Afinal, tudo que o Flamengo precisa é de uma torcida única no Maracanã, tornando o Maracanã um verdadeiro caldeirão, fazendo com que a torcida do Palmeiras desapareça e simplesmente os seus jogadores sintam a pressão. O Flaco Lopes esteve com a Argentina nessa data FIFA, e não deve atuar, não vai jogar hoje, porque esteve lá na Argentina com a sua seleção. Agora, rapaziada, além desses super jogos do líder e vice-líder, a gente ainda tem o poderoso Mirassol, às 20 horas, jogando em casa contra o Internacional. Lembrando que o Internacional, o Flamengo está de olho ainda no zagueiro Vitão, já que o nosso zagueiro Cleiton está indo embora. Meu parceiro, o Flamengo tinha 4 zagueiros, né? O Danilo ali na reserva, junto com o Cleiton. Cleiton indo embora, o Flamengo precisa repor pelo menos um zagueiro. Como aconteceu no último jogo, o Danilo foi expulso e a gente tinha apenas o Cleiton no banco. Então, para repor aí para a próxima temporada, o Flamengo visa contratar o Vitão, que já é um romance antigo da nação rubro-negra e da diretoria, talvez possa se concretizar. Ainda tem um jogo entre Sport, Recife e Ceará, às 20 horas. Os jogos começam ali com o Palmeiras às 19 horas e vai até às 21h30 com o jogo do Vasco. Vasco e Fortaleza, às 21h30, na casa do Fortaleza. Então o Vasco está em uma situação bem complicada. E, claro, um outro super clássico entre Santos e Corinthians, também às 21 horas. Aqui no canal Bem Posicionado, a gente vai acompanhar tudo dessa super rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma em cima da outra. Basicamente, das 19 horas até meia-noite, é futebol para dar e vender. Depois daquela nhaca da seleção brasileira, a gente volta ao cenário normal do futebol brasileiro, com muitos jogos e para todos os gostos e para todas as torcidas. No meu ponto de vista, os jogos com maior intensidade vai ser Palmeiras e o do Flamengo, né, que estão disputando ali a liderança. Caso o Palmeiras perca e o Flamengo vença, o Flamengo já empata novamente com o Palmeiras. O Palmeiras tem 58 pontos e o Flamengo tem 55. Então, vitória de um, derrota do outro, pode haver um empate ali entre as duas equipes. Lembrando que, caso o Flamengo não vença e aí sim o Palmeiras vença, pode abrir até 6 pontos. Lembrando que agora a gente não tem mais aquela situação de vários jogos pendentes. Embora o Flamengo tenha 26 jogos, o Palmeiras tenha 26 jogos, mas o Cruzeiro e o Mirassol, por exemplo, já tem 27 jogos. Então, para algumas equipes ali, faltam 11 jogos, como é o caso do Mirassol e Cruzeiro, e para algumas equipes faltam 12 jogos, como é o caso do Palmeiras e Flamengo. O Flamengo recebe o reforço do Eric Pulgar, voltando de lesão desde aquele Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Está liberadíssimo para jogar e pode até ser titular, já que o Alan não se adaptou ao gramado sintético e como o jogo é contra o Botafogo, ele não deve jogar. E o Saul está com uma lesão leve, nada demais.
mas que também tirou ele dessa partida. Então o meio de campo deve ser formado por Jorginho e Eric Pulgar. Ainda tem o De La Cruz correndo por fora. Então, as duplas, se o Felipe Luiz entender que o Eric Pulgar está sem ritmo de jogo, deve ser o De La Cruz e o Jorginho. Se os treinamentos do Flamengo, como eu imagino que estejam, com muita intensidade, muita intensidade, o Felipe Luiz deve sim colocar o Eric Pulgar ao lado do Jorginho, que seria uma baita, meu parceiro, seria um baita meio de campo. Afinal de contas, são os dois melhores meio de campos do planeta. Vamos que vamos. Com isso, o Botafogo está em situação bem difícil, porque não briga por mais nada nesse Campeonato Brasileiro, então deve fazer um jogo de contra-ataque, fechadinho, buscando uma bola. O Botafogo que não vive a sua melhor temporada, mas é o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então não vai entregar nada de graça para o Flamengo. A gente tem nosso super artilheiro De Arrascaeta, que já está ali negociando sua renovação de contrato. Os burburinhos dizem que que vai gerar em torno de 3 anos de contrato. Ele que ainda tem o 25 para concluir e o 26 pelo Flamengo. Ele vai jogar mais 2 anos em cima, vai ter ali 29. Então vai ter mais 3 anos de contrato com o De Arrascaeta. Lembrando que o Arrascaeta não é nenhum garoto. Não é nenhum garoto. Vai cumprir contrato com o Flamengo até 2028. E um aumento de salário, né, rapaziada? Engraçado que o Arrascaeta simplesmente esperou a melhor temporada da vida para renovar. Nada bobo, o uruguaio simplesmente tá com a faca e o queijo na mão para pedir qualquer coisa. E deve ter um dos maiores salários do país. Ali batendo o salário do Memphis Depay, Gabigol, entre outros. Hoje ele recebe ali em torno de 1.900.000, 1.800.000 nessa faixa aí. E deve ultrapassar a casa dos 2 milhões de reais mensais. E um contrato aí de mais 3 anos, nada mal para o uruguaio, que é camisa 10 da seleção uruguaia e está indo para a sua 3ª Copa do Mundo. Ele que já passa dos 30 anos, mas que ainda tem muita lenha para queimar. E o novo sistema de jogo do Felipe Luiz favoreceu muito o uruguaio, muito. O uruguaio joga demais nessa nova posição porque tem menos obrigações defensivas. Os pontos acabam voltando mais do que o próprio uruguaio. A seleção brasileira que joga naquele 4-3-3, eu acredito que em algum momento o Felipe Luiz vai utilizar 3 volantes nesse meio de campo. Por quê? Num jogo mais complicado, ou com um meio de campo adversário muito forte, ele poderia utilizar simplesmente Eric Pulgar de primeiro volante, Saul e Jorginho de segundo volante, com De Arrascaeta de falso 9, aí Samuel Lino e aí o Plata, o Luiz Araújo nas pontas. Já imaginou esse time com uma pegada de 3 volantes no meio de campo? Acho que não seria nada mal. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Se curtiu, deixa seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. E até mais tarde, que hoje tem Flamengo e com certeza vai ter live. Vamos assistir essa partida junto, rapaziada. Vamos que vamos. Acredito que se tiver fôlego, ainda consiga ver o jogo do Santos e Corinthians. Tá bom, rapaziada? Vamos junto.